Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quem derrotou todo pecado e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos
Rei Jesus. Com sua voz estremece a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem derrotou todo pecado e me amou até o fim, o Rei da glória. Com sua voz estremece a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos neste momento de celebração através do nosso culto online. Muito bom tê-lo juntamente conosco. Desde já, eu gostaria de lhe pedir para que você inscreva-se no nosso canal, que você curta os nossos conteúdos e que você compartilhe com alguém este vídeo, este link. Isso nos ajudará a crescermos cada vez mais no nosso canal. Gostaria também desde já de lhe convidar a orar comigo, pedindo para que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele ilumine a nossa mente para que nós compreendamos a palavra que será lida, explicada e aplicada. Oremos. Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento de culto,
online, em adoração, em oração, em devoção. Nos colocamos diante de Ti, ó Deus, pedindo para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nos ensine através da Tua palavra. Fale ao nosso coração, ó Deus, de acordo com a Tua soberana vontade. Que juntos como igreja, cada um na sua casa, assistindo este culto online, nós cresçamos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Nós iniciamos no nosso último encontro, nosso último culto de celebração, uma nova série. A série intitulada Ser Igreja, à luz da carta aos Efésios. E pensamos na parte introdutória da carta, onde a base da nossa reflexão, no nosso último encontro, foi Efésios 1, verso 1 e 2. E nós pensamos que ser igreja, na carta aos Efésios, é compreender a quem pertencemos. Pensamos que ser igreja é se submeter à vontade de Deus. Pensamos que ser igreja é assumir a nossa identidade em Jesus. E pensamos que ser igreja é assumir a nossa função de abençoar as pessoas. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos refletir hoje do verso 3 até o verso 14, do capítulo 1 da carta aos Efésios. Portanto, eu gostaria desde já de lhe convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos refletir do verso 3 ao verso 14. Essa parte do capítulo 1, ela está dividida em 3 partes. Do verso 3 até o verso 6, Paulo vai expressar para os irmãos da cidade de Éfeso a obra do Deus Pai. Do verso 7 até o verso 12, Paulo vai falar sobre a obra do Deus Filho. Do verso 13 e o verso 14, Paulo vai ensinar a obra do Deus Espírito Santo. E essas 3 partes, todas as vezes que o apóstolo Paulo conclui cada uma delas, ele termina dizendo: para o louvor da sua gloriosa graça. Portanto, o nosso tema de hoje é: ser igreja é ser para a glória de Deus. A primeira parte que nós vamos pensar é a obra do Deus Pai. Verso 3 até o verso 6. Esses versos dizem assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ser igreja é ser para a glória de Deus. E Paulo aqui, nesses primeiros versos, aliás, até o verso 14, ele vai expressar para a igreja a obra de Deus, o plano salvífico de Deus, que foi estabelecido na eternidade. Quando ele chega no verso 3, ele vai olhar para a igreja, e esta carta era uma carta geral, que era para ser lida em outras igrejas também. Paulo vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que Deus nos abençoou, ou seja, Paulo está falando de algo que já aconteceu. Ele não está dizendo que Deus está nos abençoando e que nem Deus irá nos abençoar. Mas Paulo coloca aqui a palavra abençoou ou abençoar no passado, porque Paulo está trazendo uma ideia de algo que Deus estabeleceu
e fez na eternidade, mas que revelou no tempo, na história. Então Paulo diz: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo está falando de um mundo que é espiritual. Em seguida, ele vai dizer quais são essas bênçãos. E a primeira bênção que Paulo vai dizer para nós é: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a primeira bênção que Paulo vai revelar para nós, e que ser igreja é ser para a glória de Deus, é de que Deus, na eternidade, Ele escolheu, Ele elegeu um povo para ser santo e irrepreensível. O que Paulo está dizendo é que antes de existir céu e terra, antes de existir a criação, Deus soberanamente, Deus na eternidade, estabeleceu um plano de salvação. Deus planejou uma obra salvífica. E dentro dessa obra, dentro desse plano, está o ato de Deus eleger, Deus escolher. E Ele escolhe, segundo Paulo, nele é em Jesus. Ele escolhe nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santo que Paulo usa aqui traz a ideia de separado, algo que foi consagrado. E a palavra irrepreensível que Paulo usa, ela traz a ideia de algo sem mancha, sem mácula. Ou seja, Paulo está dizendo, na eternidade, Deus escolheu um padrão de vida para a sua igreja. Deus escolheu um padrão, um modelo de vida que todos aqueles que se renderem a Cristo deverão viver. Não é uma opção, não é uma sugestão, mas é um padrão que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. É isso que Paulo está dizendo. Então, ser igreja é ser para a glória de Deus, é compreender que o Senhor estabeleceu um padrão de vida para o seu povo, um modelo de vida. E o padrão, o modelo de vida que Deus deseja que seu povo venha viver é uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, uma vida reta, uma vida santa, separada, uma vida consagrada a Deus. E esse padrão de vida não é algo que a igreja pode ou não escolher viver. Esse padrão de vida não é uma opção, onde a igreja pode olhar e dizer, não quero ou quero. Esse padrão de vida foi estabelecido por Deus na eternidade, porque Deus escolheu a igreja para viver em santidade e uma vida irrepreensível. Paulo vai dizer ainda uma outra bênção. Ele diz no verso 5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Depois de Paulo ter dito que na eternidade, antes de existir a criação, Deus escolheu, Deus elegeu aqueles que ao se renderem a Cristo, deveriam viver um padrão de vida. Paulo vai dizer agora que Deus também predestinou, ou seja, Deus também antecipadamente, previamente, Ele estabeleceu um destino, uma forma, um método. E aí Paulo vai dizer que Deus predestinou para sermos filhos. O que Paulo está dizendo é que todos aqueles que se renderam a Cristo Jesus,
que se curvaram diante do senhorio dele, que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Paulo está dizendo, não há uma outra condição para essa pessoa, senão ser filho e filha de Deus. Porque isso Deus já predestinou, Deus pré-estabeleceu. E por mais que uma pessoa não queira ser filha de Deus, se ela realmente creu em Jesus, se ela realmente aceitou Jesus, ela se torna uma filha e um filho de Deus. Isso Deus estabeleceu. É o que João 1:12 vai nos dizer, que em Jesus nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Então todos aqueles que se rendem a Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. Eles deixam de ser filhos de diabo e passam a ser filhos de Deus. Isso Deus estabeleceu. Não há como mudar, Ele estabeleceu na eternidade. Ele predestinou todos aqueles que se rendem a Ele a se tornarem filhos de Deus. Paulo aqui fala as bênçãos do Pai. O verso 7 a 12, Paulo vai falar a obra do Deus Filho. E no verso 7 ele vai dizer, nele, ou seja, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue. A obra do Filho. Agora Paulo vai desenvolver o seu pensamento a respeito da obra do Filho. E segundo ele, a obra do Filho é nos redimir. A obra do Filho é nos libertar, é nos resgatar. A palavra redenção aqui traz a ideia de um ato de liberdade, de um resgate que acontece mediante um pagamento de um preço. O que Paulo está dizendo é que na cruz, ao derramar o seu sangue, Jesus Cristo, Ele pagou um preço e Ele resgatou, Ele libertou aqueles que um dia se renderiam a Ele, se curvariam a Ele. Ele resgatou das trevas, do domínio do pecado e os fez livres, porque Ele pagou o preço por eles. Por isso que Paulo vai dizer, nele temos a redenção, ou seja, nele somos livres, nele fomos resgatados por meio do seu sangue. O preço pago foi o sangue de Jesus. Logo, ser igreja é ser para a glória de Deus, porque nós em Cristo Jesus somos livres. Não vivemos mais sob o domínio do pecado, não vivemos mais no mundo das trevas, mas fomos em Cristo transportados para o reino da luz. Mas agora em Cristo não estamos mais sob o domínio do pecado, mas somos livres. Em Cristo não pesa mais sobre nós a condenação do pecado, porque em Cristo nós, de uma vez por todas, somos livres. Paulo vai dizer isso em Romanos 8:1. Pois aquele que está em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação sobre ele. Por quê? Porque em Cristo nós somos redimidos, nós somos comprados de volta, fomos libertos de uma vez por todas. A segunda obra do Filho que Paulo vai deixar claro, ainda no verso 7, diz assim a segunda parte, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Depois de Paulo ter dito que nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do sangue, Paulo vai dizer agora que nele, em Jesus, nós também temos o perdão dos pecados. E a palavra perdão aqui traz a ideia de deixar ir, traz a ideia de algo que foi apagado. O que Paulo está dizendo é que agora a igreja em Cristo Jesus, ela não tem mais dívida, ela não é devedora, ela não tem mais uma culpa que pesa sobre si,
Jesus perdoou os pecados, Jesus levou embora os pecados, Jesus cancelou o pecado. Então agora aqueles que se rendem a Ele, que se curvam diante dEle, não são mais pessoas condenadas e culpadas diante de Deus, mas são pessoas livres e absolvidas. Porque agora, em Jesus, aqueles que Ele o elegeu para serem santos e irrepreensíveis, aquele a quem o Pai predestinou para ser filho, em Jesus, agora tem o perdão dos pecados. Não há mais dívida. Deus cancelou. Deus apagou. Então essa pessoa agora pode viver para a glória de Deus com a consciência livre de que os seus pecados não têm poder para condená-la, porque em Jesus ela foi perdoada. E mais, olha o que ele vai dizer no verso 9, agora até o 12. E nos revelou o mistério da sua vontade. Paulo usa essa palavra aqui, mistério, porque essa palavra para os Efésios era uma palavra bastante pertinente, porque lá tinha uma escola de magia. E a ideia do mistério aqui é justamente a ideia do oculto, do segredo. E Paulo coloca essa palavra para dizer que o plano de Deus, que estava oculto, que estava em segredo, Deus o revelou para a humanidade através de Jesus. E Paulo continua dizendo assim, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo o seguinte: Deus revelou o mistério, aquilo que estava oculto, aquilo que estava em segredo, que era o plano de salvação, Deus revelou, Deus fez conhecida a humanidade através de Jesus. Em seguida, Paulo vai dizer que através de Jesus, todas as coisas estão sendo convergidas. E a palavra convergir aqui que Paulo usa é uma palavra bastante longa, comprida no grego. E ela traz a ideia de que todas as coisas Deus está colocando debaixo da autoridade, do senhorio de Jesus. Todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que na cruz Deus triunfou. E Deus ganhou novamente o direito de ter todas as coisas debaixo do seu senhorio, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. É claro que todas essas coisas ainda não estão debaixo do governo de Deus, porque ainda existe o pecado, existem as trevas. Mas essas coisas estarão plenamente, todas as coisas serão restauradas, toda a criação será redimida, toda a criação será liberta de uma vez por toda, da influência do pecado, da ação do pecado, quando Jesus voltar com poder e glória. Mas essa obra já aconteceu na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita e há acesso ao céu, Jesus, ele ganhou o direito de ter toda a criação novamente debaixo da sua autoridade, do seu governo, do seu senhorio. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Paulo está falando de um tempo. E esse tempo aqui que Paulo está colocando é justamente o momento em que Jesus se encarna. É justamente o momento em que Jesus nasce e cresce. É justamente o momento em que Cristo caminha entre os pecadores. É justamente o tempo onde Jesus, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é crucificado e ele ressuscita. Essa plenitude do tempo é esse período da história. E Paulo vai dizer, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade.
Paulo está falando da obra do Filho. E tudo acontece porque é a vontade do Deus Pai. Tudo acontece porque é a vontade do Deus Filho. É a vontade da Trindade. É a vontade soberana de Deus acontecendo, se desdobrando na história da humanidade. Então ser igreja é ser para a glória de Deus, porque a igreja compreende, ela entende o plano salvífico do seu Senhor. Ela compreende que ela foi abençoada quando Deus Pai a elegeu. Ela entende que ela foi abençoada quando Deus Pai a predestinou. Ela entende que ela é abençoada quando Deus Filho a redimiu e a perdoou. E nele, em Jesus, todas as coisas estão sendo feitas novas, estão sendo restauradas. E você vai perceber que no verso 12, assim como no verso 6, termina mais uma vez dizendo: para louvor da sua glória. Verso 13 e 14, Paulo vai falar da obra do Deus Espírito, Deus Espírito Santo. E Paulo diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, e mais uma vez, para o louvor da sua glória. O que Paulo está falando agora é da obra do Deus Espírito Santo, e ele vai dizer que os efésios, quando eles receberam o evangelho, quando eles receberam a verdade de Deus e a verdade sobre Deus, Paulo vai dizer que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E por que Paulo usa essa linguagem, tanto a ideia do selo como o Espírito Santo da promessa? Porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo havia sido prometido. E essa promessa do derramamento dele, da vida dele, acontece em Atos 2. E Paulo vai dizer que aqueles que receberam o evangelho, receberam a palavra da verdade, eles foram selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar na vida daqueles crentes. Aqueles irmãos, os efésios, passaram a serem moradas do Espírito Santo. E Paulo usa a palavra selo aqui, porque o selo na antiguidade, ele tinha basicamente 4 propósitos. Um dos propósitos do selo na antiguidade era do direito de posse. Quando alguém comprava uma mercadoria, um produto e selava, aquele produto estava dizendo a quem pertencia. Ou seja, ninguém poderia mexer naquele produto, porque aquele produto agora tinha um dono. O que Paulo está dizendo é que aquele que é habitado pelo Espírito Santo, agora ele tem um dono, ele tem um proprietário legal. A igreja é do Senhor. O crente é do Senhor. O segundo propósito do selo na antiguidade era a ideia de proteger, de segurança. Então, quando um produto era comprado e era selado, ninguém poderia violá-lo, ninguém poderia mexer naquele produto, a não ser a única pessoa para a qual aquele produto estava sendo conduzido. O que Paulo está dizendo é que agora o crente pertence a Deus. Quem protege o crente, quem guarda a vida do crente, quem o mantém em segurança é Deus. E a certeza disso é de que o Espírito Santo habita na vida dele. Mas o selo também na antiguidade tinha a ideia de autenticidade, de veracidade. Quando um produto era comprado e era selado, o selo dizia tanto a quem pertencia, dava tanto o direito de proteção, como também expressava se aquilo era original, verdadeiro, autêntico. O que Paulo está dizendo é que o crente que aceitou a Jesus, que se rendeu a Ele, cujo Espírito Santo passa a habitar em sua vida, ele é genuinamente um cristão, ele é genuinamente um crente no Senhor. Tanto é que Paulo aos Romanos vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. Mas o selo também tinha a ideia de algo que era concluído. Então, quando uma transação era feita, um negócio era feito, se selava também para dizer que a compra foi efetuada.
O que Paulo está dizendo é que quando o crente passa a ser habitado pelo Espírito Santo, ele passa a ser morado do Espírito Santo. O que isso significa é que a obra de Deus na vida dele foi concluída. Mas a conclusão que Paulo está dizendo aqui não é a ideia de plenamente perfeição, mas a ideia de que o que Cristo fez na cruz do Calvário, confirmada pela habitação do Espírito Santo na vida do crente, foi feita de uma vez por todas. Jesus não precisa fazer uma outra obra, Jesus não precisa vir morrer na cruz novamente, porque o que ele fez foi suficiente, e a garantia do quanto foi suficiente é de que o Espírito Santo habita na vida do cristão. Então Paulo está falando agora da obra do Espírito, e ser igreja é ser para a glória de Deus, porque compreende que agora o Espírito Santo habita na vida dela. O Espírito Santo a selou, agora ela tem um dono, agora ela está segura, agora ela é autêntica, agora ela tem uma obra que Deus fez na cruz do Calvário nela, e fez de uma vez por todas. Mas Paulo vai dizer no verso 14, se referindo ao Espírito Santo, ele diz que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. O que Paulo está usando aqui agora, que é a garantia da nossa herança, Paulo está colocando a ideia de algo que foi feito, mas que traz consigo uma ideia de algo ainda maior. Essa ideia da garantia era a ideia de algo que foi pago como um sinal. Então, quando você ia comprar um produto, você dava um sinal, mas você dizia que o restante você daria depois. Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo habitando na vida do crente, ele é um sinal de que ainda há algo. E o que falta ainda, segundo o apóstolo Paulo? Ele vai dizer, a nossa herança, a redenção daqueles que pertencem a Deus. O que Paulo está dizendo é, a obra começou, e o que garante que essa obra começou é o Espírito Santo habitando na vida do cristão. Mas existe algo ainda a acontecer, e o que está para acontecer? É o dia em que Jesus voltará, e vai redimir toda a criação de uma vez por todas. E não seremos mais seduzidos pelo pecado, pela influência do mundo das trevas, mas desfrutaremos da eternidade com o nosso Senhor. E o que nos dá a garantia de que isso irá acontecer é que o Espírito Santo habita em nós. Somos templo dele, como Paulo vai dizer em Coríntios. Não sabeis que o vosso corpo não é de vocês, mas é santuário do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habitando na vida do crente é a garantia de que existe algo a mais. É a vinda do Senhor Jesus. É quando Ele vai aniquilar o mal, o pecado. Então, desfrutaremos plenamente de uma comunhão com Ele por toda a eternidade. Ser igreja é ser para a glória de Deus, porque a igreja compreende o plano de salvação. Ela sabe que foi abençoada pelo Pai, porque o Pai a escolheu, o Pai a predestinou. Ela sabe que foi abençoada pelo Pai, porque o Pai enviando o seu Filho, e o Filho a abençoa através da remissão do pecado, através do perdão dos pecados, através de que nele todas as coisas estão sendo feitas e refeitas novamente. Através da ação do Deus Espírito, que reconhece que agora habita nele. Ela foi selada com o Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo da promessa dá a ela a garantia de que há algo mais. Portanto, eu queria deixar para nós dois desafios. O primeiro deles é, você reconhece que ser igreja é ser para a glória de Deus? Se você reparar do verso 3 até o verso 14, como diz uma canção, é tudo sobre Ele. É tudo sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nada é sobre a igreja. Nada. O plano de salvação acontece de uma maneira soberana, da parte de Deus. A igreja não faz nada, ela não executa nada. É o Pai que quer salvar, é o Pai que quer adotar, é o Pai que quer que ela viva uma vida santa, é o Filho que quer perdoar, é o Filho que quer remir, é o Espírito Santo que quer habitar. Nada é a igreja. Então,
Reflita se você reconhece que ser igreja é ser para a glória dele. Diante disso, viva para a glória de Deus. Expresse na tua vida, na forma de viver, a honra, a glória, o louvor, a exaltação a Deus, ao Deus triuno, ao Deus que estabeleceu um plano de salvação. Exalte a Ele. Portanto, eu queria neste momento lhe convidar a orar comigo e pedir para que o Senhor nos dê essa consciência. Somos abençoados porque Deus escolheu nos abençoar. Somos igreja porque Deus, por graça e misericórdia, quis salvar pecadores e fazer deles igreja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós o agradecemos, ó Deus, por teu plano salvífico. Obrigado, ó Pai, porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. A tua palavra diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para vivermos uma vida santa e irrepreensível. A tua palavra diz que em amor o Senhor nos predestinou para sermos filhos. Portanto, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, para que como igreja o Senhor nos dê a consciência e a responsabilidade de vivermos, ó Deus, em santidade, em pureza, em retidão, em integridade, que como igreja, ó Pai, possamos viver como os filhos do Senhor, que possamos sinalizar o Teu reino, ó Deus. A Tua palavra diz que nele nós temos a redenção. A Tua palavra diz que nele nós temos o perdão dos pecados. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dê esta consciência de que em Jesus nós somos comprados de novo, nós somos comprados de volta, nós somos resgatados, de que em Jesus nós fomos perdoados, portanto não há mais dívida, não há mais culpa, nós somos livres em Cristo Jesus, e ser igreja é ser para a glória dEle, é revelar a Ele, é sinalizar Ele, é expressar Ele, é dizer que tudo é sobre Ele, Pai, no nome de Jesus. Pai, nos ensina a ser igreja a partir da compreensão de que o Espírito Santo habita em nós, de que há um Deus habitando em nossa vida, há um Deus morando em nós, há um Deus que nos constrange e nos leva a viver cada dia em santidade, em devoção. Pai, nos ensine como igreja a glorificar o Teu nome, a dar o louvor e a honra devida, a dizer como o apóstolo Paulo diz, no final de cada parte desse trecho, para louvor da Tua glória, para louvor da Tua graça, para louvor do Teu nome, que a igreja contemporânea, ela possa expressar a adoração, o culto dela para o Senhor, que o Senhor seja o centro da igreja,